Fala, galera que vai fazer o concurso para a Polícia Civil de Roraima. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia. E meu objetivo hoje com vocês é corrigir muitas questões da VUNESP de acordo com o conteúdo programático para aquela revisão de véspera. Vamos, inclusive, trabalhar questões da Polícia Civil de Roraima, da prova que foi realizada esse ano. Vamos trabalhar questões da Polícia Civil de Rondônia, que também foi VUNESP, da Polícia Civil de São Paulo. Então, vamos lá, galera, vem comigo. Bora. Vamos que vamos. Lembrando, conteúdo programático, edição de texto, planilha e apresentações no ambiente Google, parte de redes de computadores, conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet e intranet, programas de navegação, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome e similares, programas de correio eletrônico, Outlook, Thunderbird, Gmail e similares, sites de busca e pesquisa, Google, grupos de discussão, redes sociais, computação na nuvem. Conceitos de organização e gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Aqui entra a parte de explorador de arquivos do Windows. Conceito de arquivos e diretórios, arquivos e pastas, né? Segurança da informação. Procedimentos de segurança, noções de malwares, vírus, worms e pragas virtuais. Aplicativos de segurança, procedimentos de backup e o armazenamento de dados na nuvem. Bom, vamos lá, galera, vamos cair dentro. Observe as 6 palavras a seguir, formatadas no documento de texto do ambiente Google em uma configuração padrão. Escrivão da Polícia Civil de Roraima. Considerando as formatações negrito, negrito a gente tem escrivão e o D. Itálico a gente tem civil, civil está em itálico. E taxado também é a palavra civil. O que é taxado? Ah, o dá está em itálico, pessoal. Então, observem. Escrivão está em negrito. O D está em negrito. O dá está em itálico, que ele está inclinadinho para a direita, você percebe isso. O civil está em itálico e taxado. Taxado é esse efeito que coloca uma linha no meio da palavra, dando uma ideia de negação, uma ideia de erro. Quantas palavras estão com pelo menos uma dessas formatações aplicadas? Nós temos 4 palavras com essas formatações. Escrivão, dá, civil e D. Então, gabarito aí, letra C de Charlie. Observem que polícia e Roraima estão com o efeito sublinhado. Legal? É importante você identificar esses efeitos de texto. Para isso, inclusive, eu vou mostrar a interface do Google Docs para a gente lembrar, revisar aí nessa véspera de prova. Observem comigo, ó. Botãozinho do negrito, é esse Bzinho. Botãozinho do itálico, cadê? Tá do lado, é o Izinho. Botãozinho do sublinhado, é o U de underline. Na sequência, a gente tem um botãozinho com A, que é o cor do texto. Cuidado para não confundir na hora da prova, porque é muito sutil a diferença do sublinhado e do cor da fonte, cor do texto. O sublinhado, ele tem o U de underline. A cor da fonte tem o A. Lembrando que, na hora da prova, pode confundir, né? Pode confundir. Na sequência, a gente tem o cor de destaque, que funciona como um lumicolor, um marca-texto. E esses são os principais botões de formatação. Legal. Agora, lá em formatar, eu tenho a opção de formatar texto. Aí eu posso colocar texto em negrito, itálico, sublinhar, taxar, que é colocar a linha no meio, sobrescrito, subscrito, modificar o tamanho, colocar maiúsculas ou minúsculas. Lembrem que isso está se referindo a efeitos dentro de formatar. É importante você lembrar o conceito de formatar, formatar da forma, né? Porque o Google possui menus. E aí você vai lembrar que para mudar negrito, itálico, sublinhado, você vai em formatar, para dar forma ao texto. Legal. Dentro de formatar eu vou ter
texto, parágrafo, alinhamento, espaçamento entre linhas, colunas, marcadores e numeração, tudo isso dentro de formatar. Cabeçalho e rodapé, número de páginas, orientação da página, que seria retrato ou paisagem, em pé ou deitado? Sim, tudo isso dentro de formatar. Legal. Então, vamos que vamos. Vamos para a próxima questão. Lembrando esse slide, ele traz os botões dessa barra de ferramentas. E aí, esses 5 principais botões estão relacionados à formatação, ok? Formatação de fonte. Na sequência, a gente tem botões que estão relacionados à formatação de parágrafo, alinhamento, espaçamento entre linhas, marcadores, numeração. Legal. Bom, vamos para a próxima questão. Agora uma questão de planilhas. Vamos embora. A planilha a seguir foi elaborada no ambiente Google em sua configuração padrão. O valor exibido na célula A5, após essa ser preenchida com a fórmula igual a si, média A1 e A4 maior que 3. Pessoal, o que a gente vai ter que lembrar? A sintaxe da função. A sintaxe é comum no Excel, no Calc e no Google. Toda função se, ela tem teste lógico, verdadeiro e falso. Essa é a sintaxe da função. Então, eu vou identificar o que é o teste lógico. O teste lógico vem até esse ponto e vírgula antes de maior. Depois eu tenho o verdadeiro e o falso. Uma coisa lógica só pode me retornar verdadeiro ou falso. Você vai ter que fazer essa análise. Média de A1 e A4. O ponto e vírgula é um E. O 2 pontos um até. Então, na hora de ler, ponto e vírgula é um E, 2 pontos é um até. Média de A1 e A4. A1 e A4. Vai ser a média de 1 e 5. 1 mais 5 dividido por 2 é igual a 3. 3 é maior que 3? Pensa aí. 3 é igual a 3. 3 não é maior que 3. Então, isso é falso. Se isso é falso, eu não vou fazer o verdadeiro. Eu vou lá para o final. Por quê? Pensa na função C como se fossem 3 caixinhas. A primeira caixinha só pode retornar o quê? Verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, você vai pegar a segunda caixinha. Se for falso, você vai pegar a terceira caixinha. Então, olhei o teste lógico. É falso, eu vou lá para a terceira caixinha, vou lá para o final. É a estrutura. Beleza. Então, o que traz essa questão? Menor de A3 até C4, ponto e vírgula 1. Menor de A3 até C4, ponto e vírgula 1. Como é que funciona a função menor? A função menor ela vai ter sempre um intervalo e uma posição. Quando ele coloca o número 1 no final, ele está indicando que ele quer o primeiro menor. Se tivesse o número 2, seria o segundo menor, e assim sucessivamente. Então, o primeiro menor de A3 até C4 é o número 1. Por isso o gabarito aí é o que? Letra A. De A3 até C4 eu tenho 1, 5, 5, 6, 6, 8. Então, o primeiro menor é o número 1. Gabarito da questão, letra A. Ok? Dá um print e olha comigo. Se o resultado fosse verdadeiro, esse 5 aqui estava indicando o quê? O quinto maior. Aí você teria que pegar a matriz, que seria de A1 até C4, colocar em ordem decrescente e pegar o quinto maior. Aqui ele quer o quinto maior. Aqui ele quer o primeiro menor. Ok? Observando os intervalos. Tá. Um outro detalhe importante para a prova é que a sintaxe ela pode ser em português ou em inglês. Como é que é?
o Google ele vai aceitar uma sintaxe em português ou em inglês. Eu não sei qual que vai aparecer na hora da prova. Inclusive, observando o histórico de questões da banca, ora eles cobram em português, ora eles cobram em inglês. Se eu colocar aqui, ó, 9, 8 e 8. 9, 8 e 8. Não, vamos colocar aqui. 9, 8 e 100. Legal. Se eu quiser calcular a média em português, eu vou colocar a média e vou especificar A1, 2 pontos, A3. Legal. O mesmo resultado pode ser obtido se eu usar a função, como se escreve, average. Se eu colocar aqui average, ele vai calcular a média. Então, vamos reescrever essa fórmula com a sintaxe em inglês. Vamos embora. Como seria essa sintaxe em inglês? Eu poderia colocar if no lugar do se, average A1, ponto e vírgula A4, maior que 3, ponto e vírgula. O maior vai ser large. A1, 2 pontos C4, ponto e vírgula 5, ponto e vírgula small, A3, 2 pontos C4, ponto e vírgula 1. Professor, eu sei inglês. Ah, meu filho, que bom. Que bom que tu sabe inglês, que aí tu vai arrebentar. Ah, professor, eu não sei inglês. Ah, meu filho, então tu decora. Né? Lembra que o se é o if. Média, average. Soma vai ser igual a sum. As principais funções, você tem que saber a correspondência em inglês. Legal? E um outro detalhe importante. Essas funções maior e menor, elas implicam que você especifique a posição. Em contrapartida, existe a função mínimo. Quando o examinador coloca igual a menor de A3 até C4, ponto e vírgula 1, ele está querendo o menor de todos. O menor de todos, ele pode simplesmente reescrever como o mínimo de A3 até C4. Existe a função menor e existe a função mínimo. Qual é a diferença? Na função menor, tem que ter a posição. Na função mínimo, é sempre o menor de todos. Aí você não coloca a posição. Essa função mínimo, ela pode ser escrita tanto em português quanto em inglês. E aí, ó, mínimo da coluna A. Vamos ver se vai funcionar assim. Vai. Opa. Mínimo de A1, 2 pontos, A5. Legal. Agora funcionou. Mínimo de A1, 2 pontos, A5. Ou min de A1, 2 pontos, A5. Legal? Observem que eu posso usar a função mínimo e colocar 2 pontos A, para ele pegar o mínimo da coluna A. Houve um momento que ele retornou um erro. Esse erro, os erros em planilhas de um modo geral, eles são representados com essa tralha, né? Esse jogo da velha na frente. E ele está me mostrando o erro name. Vocês perceberam o detalhe pelo qual apareceu o erro name? Vamos de novo. Ó. Igual. Qual foi o detalhe? Faltou acento. O mínimo tem acento. Então,
Deixe-me até ratificar. Vou colocar média sem acento. De A1, 2 pontos, A5. A média funcionou. Mínimo com acento. A1, 2 pontos, A5. Mínimo sem acento. A1, 2 pontos, A5. Retornou igual a mínimo A1, 2 pontos, A5. Bom. E aí? E aí a gente percebe, né, que algumas sintaxes, se você escrever sem acento, não funciona. Via de regra, pessoal, se você está escrevendo em português, se aquela palavra é acentuada, você vai colocar o acento. Diferentemente de outros programas, como o Excel, ou até mesmo o Calc, o Excel é um programa que a gente já utiliza há mais de 30 anos. Eu não vou ficar falando do Excel e do Calc, porque eles não caem. O que eu estou querendo colocar é que no caso do Google, essa é uma aplicação na nuvem, que foi traduzida, né, para o português, para a gente poder trabalhar com ela numa sintaxe em português. Mas, dentre as centenas de funções existentes, a gente percebe que algumas eles acatam com acento ou sem acento e outras somente com acento. Então, via de regra, você vai colocar com acento. E como a prova é de múltipla escolha, no fundo, se não fizer a diferença para o resultado, você vai abstrair, né? Você vai ignorar essa questão da acentuação. E, obviamente, funções em inglês não tem acento, né? Legal. Vamos que vamos. O gabarito dessa questão ficou letra A, né? O primeiro menor de A3 até C4. O primeiro menor do intervalo de A3 até C4 é o número 1. Ressalto também que todo intervalo tem que ser retangular, hein? Jamais haverá um intervalo no formato de um L. Todo intervalo tem que ser retangular. Todo intervalo é representado com 2 pontos. Legal. Vamos para a próxima questão. Após preparar uma apresentação por meio do ambiente Google, em sua configuração padrão, um usuário resolveu acionar a opção Fazer download do menu Arquivo. Uma das extensões disponíveis para fazer o download, conforme descrito no enunciado, ele está fazendo uma apresentação, pessoal. A apresentação, ele vai ter que ir lá no Google para apresentações. Então, eu vou clicar em apresentações. Deixe-me abrir aqui. Planilhas, apresentações. Vou criar uma apresentação em branco e vou escrever qualquer coisa. Arquivo, fazer download. É o item que ele está questionando na prova. Eu posso fazer download do Google, da nuvem, para um arquivo do PowerPoint, PPTX, para um arquivo do Impress, que é do LibreOffice, ODP, PDF, TXT, JPEG, eu posso criar uma imagem, JPEG, PNG ou gráficos vetoriais, que seria SVG. Vamos lá. Olhando as alternativas. Se eu estou numa apresentação, até que era uma questão fácil, eu não vou poder criar uma planilha. Para salvar como XLSX, eu tinha que estar aonde? No Google Planilhas e não no Google Apresentação. Agora, novamente, ó, arquivo, fazer download, JPEG, PNG e o GIF. A gente não tem a extensão GIF aqui, né? Essa questão poderia gerar um recurso, poderia ter sido anulada. Então, vamos retificar. Após preparar uma apresentação, um usuário resolveu acionar a opção fazer download. Uma das extensões disponíveis, ele quer disponível, pessoal. Olha aí, ó. Oh, meu Deus, a opção disponível. XLS é para planilha. DocX é para
texto. RTF é para texto. GIF, embora seja de imagem, não está disponível. Disponível seria o quê? JPG, PNG ou as imagens vetoriais que ele coloca a extensão SVG. SVG. ODP é a resposta. Perdão, não tem recurso nenhum. ODP é a resposta, gabarito letra E. Ele vai preparar uma apresentação. Ele quer a alternativa correta. A alternativa correta ele pode salvar no formato ODP, que é o formato do Impress. Então ele poderia salvar como ODP, ele poderia salvar como PPT, que seria o do PowerPoint. E aí, destacando, na letra A, XLSX ele poderia salvar se ele tivesse no Google Planilha. Na letra C e na letra D, DocX e RTF são formatos de texto, mas que poderiam ser gerados a partir do editor de textos do Google. Olha aí, entrei no editor de textos, arquivo, fazer download. Tem a opção de RTF, tem a opção de DocX, de ODT. São extensões de quê? De texto. Legal? Então, o que a gente pode acrescentar aí para prever? Quando eu penso em texto, quais são extensões de arquivos de texto? TXT, RTF, DocX, ODT. Quando eu penso em planilhas, quais são extensões de arquivos de planilhas? ODS e XLSX. Quais são extensões de arquivos de apresentações? Você pode pensar em quê? PPTX e ODP. Legal? Dessa forma, fica fácil matar a questão. Porque a apresentação eu vou poder fazer o download em ODP ou em PPTX, por exemplo. Legal. Gabarito letra E. Show. Vamos que vamos. O ícone exibido a seguir foi retirado da janela para escrever um novo e-mail do Gmail em sua configuração padrão. O ícone exibido é usado para... O Gmail tem uns recursos que são bem legais, pessoal. Observem comigo aí, ó. Eu vou criar uma nova mensagem. Aí eu vou mandar a mensagem para um destinatário qualquer. Nessa barrinha de ferramentas, a gente tem o ícone abordado no enunciado aí, ó. Alternar modo confidencial. Olha que legal. Será que você sabia que no modo confidencial eu posso criar um e-mail que expire a partir de determinada data? Ou seja, você só consegue ler, ele tem uma data de validade para acesso, para leitura. Você sabia que isso é possível no Gmail? Você sabia que é possível enviar mensagens exibindo senha? E você pode enviar essa senha por SMS? Olha aí que legal. Então, sem senha ou com senha. Aí, quando eu mandar a mensagem para a pessoa, teste. Ele vai pedir o número do telefone para mandar o SMS. Aí eu vou colocar o país e assim preencho os dados com o telefone para poder enviar. A pessoa só vai conseguir ler com aquele token enviado no SMS. Bem interessante, né? Outra coisa legal do Gmail é que aqui ao lado do botão enviar, a gente tem uma setinha. E a gente pode programar o envio. Imaginem que chegou o final de semana, eu quero enviar uma mensagem no domingo, mas eu não vou estar trabalhando. Então eu posso programar o envio. Para isso tem que ter um destinatário. Programando o envio, eu posso especificar um dia e horário para que a mensagem seja enviada automaticamente.
Lógico que como você está trabalhando no Gmail, você já está trabalhando direto na nuvem. Naquele dia, horário, você não precisa estar nem com o computador ligado, né? Já vai estar programado para envio a partir do seu servidor lá do seu provedor. Legal. Bom, então, qual o objetivo aí? Alterar modo confidencial. Alternar. Mas tudo bem, vou marcar a letra B de bravo. Só retifica aí que é alternar e não alterar. Isso é suficiente para um recurso? Pouco provável. Marca a letra B, não erra a questão não, meu filho. Vamos que vamos. Além das opções de armazenamento em nuvem, como o Google Drive e o OneDrive, outra opção bastante conhecida é o Dropbox. O Dropbox é uma ferramenta de disco virtual equivalente, concorrente do Google Drive e do OneDrive. Lembrando que o Google Drive é do Google e o OneDrive é da Microsoft. O Dropbox é mais um. Então, o gabarito aí é o que? Letra D de Delta. Ok? Twitter é uma rede social. Telegram é para mensagens instantâneas. Também pode ser considerado uma rede social devido à criação de canais. O Instagram também é uma rede social para publicação de fotos e mídias de um modo geral. Então, o gabarito aí é o que? Letra D de Delta. Agora, uma questão de segurança da informação. Uma praga virtual cada vez mais disseminada é o ransomware. O que faz o ransomware? Criptografa os dados da máquina do usuário cobrando resgate. A ideia de ransom está associada a resgate, mas não é um resgate bombeiro, não. É um resgate de sequestro. O ransomware ele vai impedir o seu acesso à sua máquina ou aos seus dados. E vai requerer que você digite uma senha onde um hacker vai querer cobrar para te liberar essa senha. Então ele vai te mandar uma mensagem dizendo: ó, fulano, tu quer acessar teus arquivos? Então transfere essa quantia em dólares através de bitcoins para mim. Normalmente ele exige o pagamento em moedas virtuais para não deixar rastro. E esse tipo de crime, vamos colocar assim, de crime virtual, ele é mundial. O hacker pode ser de outro país e você vai pagar ele através de Bitcoin, é uma moeda que não tem fronteira. Então, uma praga virtual cada vez mais disseminada é o ransomware. O que ele faz? Criptografa os arquivos da máquina e cobra resgate. Sequestra as contas do usuário alterando as senhas de acesso. Não são contas do usuário não, gente. Quando ele coloca conta de usuário, parece que é Instagram, Gmail. Não é isso que o ransomware faz. O ransomware criptografa os dados do usuário e cobra para liberação. O gabarito é letra C. Professor, mas eu tive a minha conta do Instagram roubada. Beleza. Aí você foi vítima de outros golpes, mas não do ransomware. Entendi. Existem vários golpes onde alguém passa a obter o controle da tua conta do Instagram, da tua conta do WhatsApp. Golpes. Ok? Mas não é o caso da letra do ransomware. O ransomware ele criptografa os dados e cobra o resgate. Gabarito, então, letra C. Observem que a letra A, de certa forma, ela está relacionada com a letra D. Professor, existem situações onde a pessoa é vítima de golpe também por meio de Pix. É golpe, gente. A maior parte disso está relacionada com o quê? Com golpes. Ok? E não com um malware específico, mas golpes. O gabarito aí é letra C. Vamos que vamos. Mais uma. Um usuário que utiliza o navegador Google Chrome selecionou a opção de abrir uma nova janela anônima. Como é que ele procede para isso? Ctrl Shift N. Ctrl Shift N é o atalho para navegação anônima. Quando a gente está no Chrome e acessa a navegação anônima, deixa eu abrir o Chrome aqui. O próprio navegador, ele já sugere o que tende a cair na prova. Como assim? Vou mostrar.
Estou entrando aqui no Chrome. Vou entrar no modo anônimo. Normalmente o que cai na prova é alguma coisa relacionada a esse texto da própria janela de abertura da navegação anônima. Onde o examinador coloca que o Chrome, no modo anônimo, não vai salvar seu histórico de navegação, não vai salvar seus cookies e dados de site, não vai salvar informações inseridas em formulários. Mas, ao mesmo tempo, os sites que você visita ainda vão poder descobrir quem você é através do IP. Ou seja, você fica anônimo na máquina, mas não vai ficar anônimo na rede. Você vai poder ser rastreado da mesma forma. O seu empregador, ou a escola, no caso da pessoa que acessa por meio de uma instituição de ensino, vai conseguir monitorar os pacotes que trafegam na rede. Então, é importante identificar que o anonimato é na máquina, não é na rede. Qualquer pessoa que controle o seu acesso, o provedor, o empregador, vai poder capturar os pacotes e descobrir as páginas que você está acessando, vai poder interceptar os dados trafegados. Legal. Então, voltando para a questão. Um usuário que utiliza o navegador Chrome, nesse tipo de navegação, letra A. A atividade do usuário não será visível para o provedor de acesso à internet. Qual o erro da letra A? O provedor de acesso vai saber sim. O não está errado. Letra B. A atividade do usuário não será visível para o website visitado. O website vai saber a partir do teu IP. Downloads de arquivos não poderão ser realizados. Downloads poderão sim, e inclusive permanecerão. Ok? Permanecerão, downloads e favoritos irão permanecer. Se você está navegando no modo anônimo e faz um download, ele vai ficar na máquina. Se você adiciona um site a favoritos, ele também vai permanecer, ainda que você navegue depois de maneira regular. Downloads e favoritos, quando você baixa, quando você salva, permanecem. O Chrome não salvará, por exemplo, o histórico de navegação, os cookies e os dados dos sites. Gabarito letra D. Mas o Chrome salvará, por exemplo, informações fornecidas por formulários? Não. O Chrome não salvará. É o erro da letra E. Dados fornecidos em formulários. Legal? Gabarito, então, letra D de delta. Vamos para a próxima. A pesquisa na internet pode ser aprimorada por meio do uso de funções avançadas das ferramentas de busca. Agora ele já está partindo para o Google. No Chrome, por exemplo, o usuário realizou a seguinte busca. No site de buscas do Google, ele colocou bolo de cenoura entre aspas. O fato de ter colocado entre aspas restringe a busca a uma expressão exata. Se não tivesse as aspas, poderia aparecer bolo de chocolate e cenoura. Mas quando ele coloca entre aspas, exatamente haverá bolo de cenoura na resposta. E ele vai procurar onde? No Google. Então vamos ver. Esse tipo de busca irá buscar a ocorrência de texto bolo de cenoura apenas nas redes sociais? Não. Para que ele pudesse procurar algo nas redes sociais, ele teria que usar o arroba. Ok? O arroba é o operador que direciona para as redes sociais. Letra B. Buscar a ocorrência exata do conteúdo que se encontra entre aspas. É o gabarito. Letra C. Buscar apenas arquivos que possam ser baixados e contenham texto bolo de cenoura. Negativo. Não é isso que a sintaxe está querendo. E, detalhe, se eu quisesse baixar arquivos, eu poderia especificar um filtro para pesquisar por formatos de arquivo. Aí a gente tem um comando file type com letra minúscula, onde eu poderia, por exemplo, colocar docx ou file type .pdf. Aí eu estou restringindo a busca a um formato de arquivo. Mas também não ia baixar automaticamente, não. Ia mostrar uma relação para que eu pudesse escolher.
Letra D, buscar qualquer ocorrência que contenha bolo, cenoura ou bolo de cenoura. Aí, se tivesse sem as aspas. Aí ele ia procurar pelas palavras em qualquer posição da página. E excluir da busca o texto bolo de cenoura. Para excluir, a gente tem o hífen, né, o tracinho, o sinal de menos. Este pode ser colocado na frente de uma palavra ou de uma expressão para excluir aquela palavra ou expressão. Então, o gabarito aí ficou o quê? Letra B de bravo. Vamos para a próxima. Uma empresa deseja contratar um serviço de computação em nuvem. Quando a gente pensa em serviço de computação em nuvem, a gente tem infraestrutura, plataforma e software. São os três principais serviços de computação em nuvem. A infraestrutura, ela está associada à criação de máquinas virtuais, que a gente vai poder chamar de instâncias. Quando uma empresa quer, por exemplo, colocar os seus servidores na nuvem, ela contrata equipamentos, hardware, virtualmente. Ela vai escolher o processador, vai escolher a memória, vai escolher o disco rígido, vai escolher o sistema operacional. Quando eu quero utilizar máquinas virtuais, eu trabalho com infraestrutura. Lembrando, essas máquinas virtuais vão ser acessadas pela internet. Para tentar mostrar isso de uma maneira mais palpável, acho que vale a pena. Eu vou entrar aqui numa máquina da nuvem do meu trabalho. Olha que legal. Eu estou abrindo aqui a minha máquina virtual. Eu estou acessando o computador do meu trabalho. Olha aí. Isso é uma infraestrutura. Esse pode ser um servidor da empresa que está sendo hospedado na nuvem, com o intuito de reduzir custos, por exemplo. Então, eu estou em um computador dentro de uma janela. Isso é infraestrutura. Ok? Qualquer coisa que eu fizer aqui, na verdade, eu estou realizando num equipamento físico dentro de um data center que está me provendo esse serviço. Legal. Voltando para a questão. Plataforma tem a ver com programação, com desenvolvimento. Se você quer criar uma aplicação, você cria através da plataforma. Cria aplicações. Mas quando você usa aplicações existentes, você usa soluções de software. Então, quando eu penso no próprio Google Docs, Google Planilhas, Google Editor de Textos, Google Apresentação, são todos exemplos de SaaS. O Google Drive, o OneDrive, Dropbox, são todos exemplos de SaaS. SaaS traz as soluções para o usuário final. Então, o Gmail, quando você acessa o Gmail, o webmail a partir do navegador, você está acessando software como um serviço. Agora, voltando para o enunciado. Bora. Uma empresa deseja contratar um serviço de computação em nuvem. Mais especificamente, o tipo de serviço desejado é aquele em que as aplicações executadas na nuvem são hospedadas, as aplicações executadas na nuvem são hospedadas e oferecidas pelo próprio provedor da nuvem. Se ele oferece aplicações, é um serviço de software. Então, eu vou ficar aí com gabarito letra B de bravo. Ok? Se ele oferecesse ferramentas de desenvolvimento, eu pensaria em plataforma. Se ele oferecesse máquinas virtuais, infraestrutura, hardware, eu pensaria em IaaS. Então, software como um serviço, gabarito letra B. Vamos que vamos. Um tipo de programa que pode ser ou estar instalado em um computador denomina-se worm. O que é um worm? É um verme. Qual é a característica do verme? A característica de se replicar,
congestionando a rede, causando lentidão, consumindo recursos. Ele fica se replicando na rede. Vamos ver. Antes de atuar, elimina ou exclui outros tipos de vírus presentes no computador com comportamento diferente. Isso não caracteriza qualquer tipo de malware. A letra A está fora. Letra B. Não tem qualquer efeito nocivo ao computador, visto que apenas contém uma assinatura do programador que o gerou. Errado também, porque o worm ele cria lentidão, ele causa um congestionamento, ele consome recursos. Isso é um efeito nocivo. Deixar a máquina lenta, deixar a rede lenta. Pode substituir com sucesso diversos programas antivírus. De jeito nenhum, ele é um tipo de malware. É um programa cuja principal função é servir como elemento de criptografia a outros programas. Não. É um programa capaz de se propagar a outros computadores por meio de cópias de si mesmo. Gabarito, letra E. Qual é a consequência? Lentidão, consumo de recursos, congestionamento, negação de serviço. Isso está vinculado ao worm. Então, o gabarito aí é o que? Letra E. Vamos para a próxima. Agora para a Polícia Civil de Rondônia. A imagem a seguir foi extraída da barra de ferramentas padrão do Google Docs. Legal. De acordo com essa configuração, um texto começa a ser digitado, estará... O que você vai ter que perceber? Existem botões que estão pressionados. Ó. Eles estão destacados nessa barra. Quais são os botões que a gente pode perceber aí? Está em negrito, itálico, alinhamento centralizado e com marcadores. De acordo com essa configuração, o texto começa a ser digitado, está sem lista e com marcadores. Está com marcadores. Está sublinhado? Não. Está com zoom de nível 10? Não, o zoom é esse aqui, ó, 90%. 10 é o tamanho da letra. 10 é o tamanho da fonte. O zoom é de 90%. Está configurado para usar letra Arial e tamanho 90%? Tamanho não é 90% não, pessoal. 90% é o zoom. O tamanho é 10. Agora, está centralizado. Gabarito, letra E. Professor, o que é esse tal de sem lista na letra A? Chega a ser uma contradição, né? Porque os marcadores é que formam a lista. Ele está com marcadores. Os marcadores são usados para criar uma lista de bullets, bolinhas. Entendi. Então, gabarito aí, letra E. Está centralizado. É uma questão fácil, interessante. Tomara que caia. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Polícia Civil de Rondônia. Em uma planilha criada no ambiente Google, em sua configuração original, a célula A5 contém a função igual a laje A12.C3.1. Então, qual o problema dessa questão? Ela traz a sintaxe em inglês. Vocês têm que se preparar para sintaxe em português ou em inglês, porque ambas são válidas no ambiente Google. E aí, a VUNESP cobra tanto em português quanto em inglês. E agora? Agora você tem que saber que laje é igual a maior. Então, o que ele está querendo aqui é o primeiro maior de A1 até C3. E o resultado tem que ser 8. Então, de A1 até C3, está pegando toda a tabela. O maior na letra E é o 9. O maior na letra D é o 9. O maior na letra C é o 16. O maior na letra B é o 9. O maior na letra A é o 8. Então, o primeiro maior é o 8 na letra A. Gabarito, letra A de alfa. Beleza? Mais uma. Um agente da Polícia Civil tentou o download do arquivo eicar.com. Essa foi uma questão bastante polêmica. Qual foi o objetivo de testar? Ele testou o que aí, pessoal? Ele tentou fazer um download e quis saber se a internet estava funcionando corretamente. Qual equipamento que tem relação com a internet? O mais comum é o roteador. Gabarito, letra E.
Eu sei que a questão é polêmica. Teve gente que pensou no firewall, teve gente que pensou no proxy. Backup não tinha a ver, né? Backup era aquela que era mais fácil de descartar. Até o antivírus dava para tentar pensar no sentido de que esse arquivo poderia ser um vírus. Mas eicar.org, ele está entrando num site .org, que é de uma organização não governamental, está fazendo um download. Eu compreendo que o arquivo .com é um arquivo de programa que pode representar um risco. E ele poderia ser identificado pelo antivírus, ele poderia ser barrado pelo firewall. Mas o moral da história na questão, de acordo com o gabarito da banca, é o roteador. Por quê? Você está tentando fazer um download. Então você está testando a tua internet. E aí você acessa a internet numa rede sem fio, por exemplo, por meio de um roteador. O roteador vai ser um equipamento que vai permitir compartilhar a internet numa rede local. Então ele está testando o roteador gabarito letra E. E já que o assunto é internet, vamos fazer mais uma. Para fazer uma pesquisa no site do Google em sua configuração padrão, filtrando apenas os resultados dentro do site, no Google, quando eu quero restringir a busca a um site, eu uso o comando site, . Os comandos do Google normalmente são palavras com letra minúscula em inglês, seguido de 2 pontos. Então, site, vunesp.com.br. Nada de in, o menos é para negar uma palavra, tralha é para procurar por hashtag, arroba é para procurar em redes sociais. Gabarito aí, letra D de delta. Ao usar esse comando, eu restringo a busca a esse endereço. Ele vai pesquisar somente no site da Vunesp. Letra D. Agora uma questão mais fácil. Eu achei. As redes sociais podem ser importantes fontes de investigação para as autoridades na busca de evidências do estilo de vida dos investigados. O vagabundo burro normalmente ostenta, aparece em rede social e isso é uma chance da polícia grampear ele, né? Mas para isso, considerando o Instagram, a conta do investigado deve ser pública para que o policial consiga acessar e verificar os locais que ele frequenta, o que ele ostenta, para poder ser acessada por uma pessoa que não faz parte de uma rede de seguidores. Inclusive para que o policial não precise segui-lo. Necessariamente, o perfil dele tem que ser público. Gabarito letra B de bravo. O perfil, gente, ou é público ou é privado. No caso do Instagram, para a gente poder acompanhar a vida de alguém sem necessariamente ser um seguidor daquela pessoa, o perfil dela tem que estar público. A sala alternativa contém endereço de e-mail válido. Endereço de e-mail tem que ter o nome do usuário, arroba, o domínio. O nome do usuário é separado do domínio com arroba. Então só pode ter um arroba. Tem que ter um arroba. Nada de parênteses. Gabarito, letra B de bravo. Pedro é o nome do usuário. Serve.com é o domínio. É o nome da empresa, por exemplo, onde Pedro trabalha. Gabarito, letra B. Agora uma questão falando sobre gerenciamento de arquivos e pastas. Sempre que você for criar um arquivo no Windows, você tem que lembrar dos caracteres inválidos. São 9 caracteres inválidos que não podem ser usados na hora de salvar um arquivo ou pasta. Esses caracteres inválidos, eles formam um bonequinho. Aí você pode desenhar um bonequinho. Como é que é esse bonequinho? Esse bonequinho, na hora da prova, vai ser assim. Quando você desenha um bonequinho, a perninha é a barra esquerda. Aí você tem duas perninhas, barra e contrabarra. O corpinho é o pipeline. Os bracinhos são os sinais de menor e maior. O beijinho é o 2 pontos asterisco. O cabelinho são as aspas. E o sexo? Uma interrogação. Então, apenas nomes que podem ser utilizados. Interrogação não pode. 2 pontos não pode. Asterisco não pode. Barra não pode. Pipeline não pode. Sinal de menor e sinal de maior não pode. Gabarito letra D.
Pessoal, nome de arquivo pode ter arroba? Ô, meu filho, você tá vendo arroba no boneco? Não. Então pode. Qualquer símbolo, qualquer caractere que não esteja no boneco, pode. Por isso é importante decorar o boneco. E convenhamos, na véspera da prova dá para lembrar, né? Se porventura cair uma barra, uma perninha, você tem que ficar esperto no bonequinho. Desenha o boneco. Gabarito, letra D. O que é URL? É o endereço de uma página. É o endereço de um recurso na rede. Essa URL, ela começa com protocolo, // domínio, / caminho, interrogação, parâmetros. Então, esse protocolo pode ser chamado também de esquema. Vejam, o que é o protocolo esquema? HTTP, HTTPS, FTP, são protocolos ou esquemas. O URL possui algumas partes, como aqui indica o protocolo. Protocolo é esquema, gabarito, letra A. Professor, nunca tinha ouvido falar nisso. Ah, meu filho, então tu decora. Protocolo ou esquema é o que começa a URL. Depois eu tenho // o nome do servidor, que é o domínio, / caminho, e se tiver parâmetro, está depois de uma interrogação lá no final. Legal. Vamos que vamos. Um tipo de fraude que ocorre na internet denomina-se phishing. O que é o phishing? É uma fraude financeira, pessoal. Um golpe. Ah, teu nome está no Serasa, clique aqui. Aí tu clica, cai num golpe. Ah, você tem que passar a senha do teu cartão, senão vai encerrar tua conta. É um golpe. Então, o phishing ele se caracteriza por ser um golpe. Vamos ver, interceptação de mensagens recebidas com a finalidade de furtar dados. Interceptação a gente pode chamar de sniffing. Tentativa de descobrir por tentativa e erro. A gente chama de força bruta. Interceptação de tráfego. Sniffing. Interceptação é sniffing. Recebimento de uma mensagem não solicitada simulando uma instituição conhecida, que visa induzir o destinatário a fornecer dados pessoais. Essa é a ideia do phishing. Esse é o golpe financeiro. E mensagens alarmantes ou falsas, a gente pode chamar de hoax. Ok? Boatos. Gabarito, então, ficou letra D de delta. Galera, com isso, a gente vai encerrando essa revisão de véspera. Espero que vocês tenham gostado. Espero que realmente alguns assuntos dessa aula caiam na prova amanhã. Me coloco à disposição para dúvidas. Meu Instagram é @prof.renatodacosta. Então, segue lá no Instagram. Qualquer dificuldade, manda mensagem para mim. E, tendo possibilidade de recurso, eu estou aí para ajudar. Valeu? Um grande abraço para todos. Boa sorte. Tamo junto. Valeu!